Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um contexto bíblico. O tema da nossa semana é o grande conflito. Então, vem comigo! Na tirinha da semana, vemos em 2 quadros a exposição do inimigo no grande conflito. O texto-chave da semana mostra a guerra que começou no céu e se transferiu para a terra. Nesse grande conflito, o inimigo foi identificado e exposto. Você sabe o que é metanarrativa? O termo literário e filosófico derivado do francês une o prefixo meta, que tem sentido de além de, no meio de, entre, atrás, com o substantivo narrativa, que é o efeito ou processo de narrar, de relatar, de expor um fato, um acontecimento, uma situação real ou imaginária por meio de palavras. Narração. Nesse sentido, podemos dizer que a Bíblia apresenta uma metanarrativa, uma grande narrativa que está por detrás das narrativas bíblicas, capaz de explicar e trazer sentido a todo o conhecimento existente, apresentando uma verdade absoluta conhecida como o grande conflito. O conflito entre Cristo e Satanás permeia toda a Bíblia. A batalha entre o bem e o mal, que teve início no céu, passou para a terra, e por isso podemos compreender de forma mais ampla a realidade da dor, tristeza e os desafios que todos nós enfrentamos diariamente. Um aspecto muito importante nessa metanarrativa é a restauração da verdade. Após a Igreja Apostólica, o paganismo passou a se misturar com o cristianismo, jogando a verdade bíblica por terra. Mas Deus passou a restaurar a verdade com a influência de vários reformadores, como, por exemplo, John Wycliffe, John Huss, Jerônimo, Martinho Lutero e John Wesley. Alguns grupos de cristãos, como os anabatistas e os valdenses, passaram a defender os ensinos bíblicos e foram perseguidos. Mas nesse conflito cósmico, Deus nunca abandonou seu povo. A verdade continuou sendo restaurada e toda essa narrativa foi apresentada por Deus em visão a Ellen White no fim da década de 1850, que resultou em um dos livros mais lidos do Brasil, O Grande Conflito. A lição da semana diz: o grande conflito é a lente através da qual vemos e compreendemos toda a verdade bíblica. De acordo com o teólogo adventista Herbert Douglas, os adventistas do sétimo dia receberam a perspectiva que fornece uma teoria de tudo. Ela nos apresenta a mente de Deus. Nós não a descobrimos, simplesmente a recebemos. Nós a chamamos de tema do grande conflito. Durante o funeral de uma criança, Ellen White recebeu a visão sobre o grande conflito, que durou 2 horas. Ao voltar para casa no dia seguinte, ela sentiu a presença de um passageiro invisível ao lado deles que os fizeram interromper a viagem. Então decidiram visitar um amigo e logo no início da visita, ela sentiu uma formicação no lado direito do coração que a deixou paralisada com um derrame súbito. Depois de muita oração, ela conseguiu continuar sua jornada de volta para casa. Ali começou a escrever o livro Uma Página de Cada Vez. Escrevia uma página e descansava 3 dias seguidos até concluir o livro. Sobre isso, ela escreveu: nessa visão, me foi mostrado que no mal súbito em Jackson, Satanás tentou tirar-me a vida a fim de impedir a obra que eu estava para escrever. Porém, os anjos de Deus foram enviados em meu auxílio para colocar-me fora do alcance dos efeitos do ataque de Satanás. Que tal começar a ler esse livro agora? Apocalipse 12:7 nos apresenta os protagonistas desse conflito. De um lado, Miguel, um dos títulos de Jesus, e do outro, o dragão, identificado como a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. A guerra teve início no céu quando Satanás desafiou o governo, a autoridade e o caráter de Deus, e com suas mentiras conseguiu convencer
a terça parte dos anjos. Deus não destruiu Satanás imediatamente, e a guerra entre Miguel e o dragão se intensificou, de maneira que não havia mais lugar para Satanás e seus anjos no céu. Com a expulsão do céu, o inimigo foi atirado para a terra, estendendo o conflito que começou no céu para o nosso planeta. E foi assim que Satanás passou a incluir seus ataques ao povo de Deus. Mas não se preocupe, nossa vitória contra as forças do mal é garantida. Precisamos fazer apenas 3 coisas: confiar no sangue de Jesus, nos lembrar do poder de nosso testemunho e estar dispostos a dar nossa vida se for necessário. Que grande compromisso! Vamos ver como o momento hipertexto da semana nos ajuda a perceber a estratégia divina para revelar seu caráter ao universo. O primeiro texto revela as intenções de Satanás ser igual a Deus. O segundo texto fala sobre a criação de um anjo perfeito que parou de olhar para Deus e passou a olhar para si mesmo, originando a iniquidade em seu coração. O terceiro texto mostra como iniciou o ataque de Satanás contra os filhos de Deus. O mesmo pecado que surgiu no coração do inimigo, ele usou na tentação do homem. O quarto texto fala sobre a ordem divina de não tocar naquilo que pertence ao Senhor. O quinto texto mostra como Jó agiu diante dos ataques de Satanás. Ele se humilhou e adorou ao Senhor. O sexto texto afirma que Deus é a verdade. O sétimo texto afirma que Deus é amor. O texto afirma que a voz de Jesus repreendeu Satanás. O penúltimo texto fala sobre a voz do arcanjo que dará a ordem e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O último texto confirma o penúltimo, pois mostra que os que fizeram o bem hão de ouvir a voz de Jesus e sairão para a ressurreição da vida. Todos esses textos são ferramentas que nos ajudam a entender melhor o texto-chave da semana e confirma Miguel como o vencedor do grande conflito. Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é revelação. Então faça aí as suas conexões para comentar na sua classe. No cerne do grande conflito está o caráter de Deus. O inimigo fez acusações que colocaram em dúvida o caráter do Senhor. Mesmo assim, Deus não destruiu Satanás. Ele permitiu que a rebelião continuasse a fim de mostrar para o universo seu caráter e revelar o verdadeiro caráter de Satanás. Deus até poderia destruir o inimigo nessa rebelião, evitando qualquer outra futura, mas não o fez porque isso poderia confirmar que Satanás estava certo em suas acusações, e os anjos escolheriam a Deus não por amor, mas por medo. Deus poderia também não criar Lúcifer e não permitir o livre-arbítrio em suas criaturas, evitando todo e qualquer desgaste. Mas Deus não luta contra o próprio caráter. A adoração verdadeira não pode ser forçada. Não dá para oferecer a opção de amar sem oferecer também a opção de rejeição desse amor. Isso é livre-arbítrio. O amor requer liberdade. Hoje podemos usar nossa liberdade para aceitar Jesus em nossas vidas. O conflito está definido, o inimigo está revelado e derrotado. O que vamos fazer? No consenso dessa semana, aprendi que não podemos dar o mínimo de brecha para o inimigo, porque ele a usa para perverter a verdade e inundar o nosso coração com a mentira. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado aqui deste vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então você já sabe, comente aqui embaixo contando para nós o que você achou de mais interessante na lição dessa semana e nós nos encontramos na semana que vem. Até mais, tchau!